Hollow Knight, uma ideia há muito explorada pelos gênios Harry Gibson e William Peeling, criadores dessa pérola do mundo dos games. Hoje vamos abordar como foi o desenvolvimento de Hollow Knight, desde a sua ideia até a última DLC que foi lançada para o game. Apertem os cintos para essa viagem. Era 2013, quando o protótipo de um dos maiores Metroidvanias da história começava e a Team Cherry se formava. Em uma Game Jam, que é um evento de criação de games curtos, durando aí o máximo de 72 horas, Harry Gibson e William Peeling se juntam para criar seu game Hungry Knight, que a princípio não teve uma colocação tão boa nesta Game Jam, mas foi o gatilho para o desenvolvimento do nosso amado Hollow Knight. A partir desse dia, a vida dos dois mudaria bastante, e entre projetos, mapas, muitos e muitos rascunhos, uma história única sobre pequenos insetos começava a tomar forma. Harry Gibson, um mestre na ilustração e animação, dava vida a seus projetos, e William Peeling aprimorava toda uma história baseada no Cavaleiro de Hungry Knight. E um fato curioso é que muitos de nós chamamos o pequeno fantasma de Cavaleiro, e isso vem lá de Hungry Knight, que retrata aí o protagonista como sendo um cavaleiro. Entre idas e vindas, mais uma pessoa se juntaria a essa jornada: o diretor técnico e programador David Casey, que trabalhou aí nas entrelinhas de códigos do game. Inspirações não faltaram para Team Cherry iniciar sua jornada e colocar muitas referências em sua obra, indo desde Metroid e Castlevania até Dark Souls e Zelda. No final de 2014, o mundo tem a oportunidade de ver o primeiro trailer de Hollow Knight, o jogo da Team Cherry, que seria lançado em 2015 para PC. A partir daí, tivemos várias demonstrações de como era o game, baseado aí no icônico personagem do jogo da Game Jam. Uma campanha incrível no Kickstarter foi aberta, e pela época, que não havia tanta divulgação de jogos indie, alcançaram, na minha visão, metas incríveis, e garanto que se fosse hoje, bateria um recorde em arrecadações. A partir daí, os apoiadores que se propuseram a colaborar com quantias mais altas começaram a sugerir ideias de personagens, e a campanha, à medida que chegava ao fim, ficávamos surpresos com cada nível que era atingido. Infelizmente, eles não bateram todas as metas e não deixaram a oportunidade de termos o Zote como personagem jogável, e também uma expansão do Abismo que seria muito, mas muito interessante ter visto. Em meados de 2015, Christopher Larkin, o compositor musical, começa a produzir a trilha sonora para o game. E com a campanha do Kickstarter sendo quase finalizada, eles resolvem mudar a engine do game e passaram a trabalhar com a Unity, deixando o jogo aí bem mais fluido e também com melhores efeitos visuais. Então, a ideia de lançar o game em 2015 acabou tendo que ser adiada para 2016. Nesse tempo, novas imagens foram reveladas, áreas inéditas e um mapa conceito foi criado. E infelizmente, muito desse mapa foi removido do jogo final, até mesmo pelo tempo necessário para realizá-lo por completo. E nesse período, Matthew Griffin, o Lef, se junta a Team Cherry, meados de 2016, para trabalhar com a publicação do jogo nos meios sociais e fazer todo o marketing do game. Mas a Team Cherry queria entregar um jogo épico, baseado em todos os aspectos. Então, novamente o lançamento em 2016 seria bem complicado.
pois ainda havia algumas coisas a serem feitas e pela última vez o game tinha uma nova data de lançamento, 2017. Muitas coisas foram feitas entre o meio e o fim de 2016, principalmente divulgação e mudanças do Nintendo Wii para o Nintendo Switch, o que acabou atrasando bastante o lançamento para o console. Eis que chegava então fevereiro de 2017. E há 2 semanas antes do lançamento mundial do game, a Team Cherry soltou um trailer que revelava a data, 24 de fevereiro de 2017. E após terem colocado aí todas as suas ideias no game, e as que não foram, que foram removidas, seriam aproveitadas aí em uma DLC da Hornet, que já estava nesse momento em planejamento. Passado um tempo de seu lançamento, o game foi um sucesso em todos os veículos de comunicação, deixando a Team Cherry com muito mais visibilidade no mercado de games indie, e foi em junho de 2017 que eles anunciaram aí a DLC Hidden Dreams, que seria lançada em agosto de 2017, totalmente gratuita, que melhorava em alguns aspectos, como a saturação de imagem e um pouco mais de fluidez nos movimentos, além do mais importante, acrescentaram 2 novos bosses, o Príncipe Cinza Zote e o Defensor Branco. O Ferrão dos Sonhos também ganhava sua habilidade de Portal dos Sonhos, e a Estação Escondida, que fica próxima ao Palácio Branco, agora podia ser acessada. Em setembro de 2017, para comemorar o Halloween em outubro, a Team Cherry anuncia mais uma DLC, Troop Green, lançada em outubro de 2017, que trouxe nada mais, nada menos que um dos melhores bosses de Hollow Knight. E também traria quests da Troop, 4 novos amuletos, Mestre da Corrida, Canção das Tecelãs, Escudo dos Sonhos e Criança Green ou Melodia Despreocupada, além de novos inimigos, NPCs, músicas e os marcadores de mapa. E também foi um marco histórico para nós brasileiros, pois nessa data seria acrescentada a linguagem português do Brasil. Já no início de 2018, abril especificamente, era revelada a DLC Godmaster, que tinha o nome inicial de Gods and Glory, que já contava com um novo programador da empresa, Jack Vine, que substituiu David Casey no posto, e ele programou toda a DLC Godmaster. Porém, a DLC que veio primeiro foi a DLC Lifeblood, trazendo aí o Cavaleiro da Colmeia como boss, além de sua nova trilha sonora, e uma série de outras melhorias no game, como áudio, textos e gameplay, fazendo de Hollow Knight um jogo ainda mais impressionante. Em julho de 2018, quase 1 ano e meio após o lançamento para PC, a Team Cherry lança a versão para Nintendo Switch e se consagra definitivamente como uma das melhores produtoras indies da atualidade. O jogo é sucesso de vendas no portátil da Nintendo e hoje já chega à marca de venda do PC, ou até mesmo pode ter ultrapassado. A DLC Gods and Glory, que mudou o nome para Godmaster, enfim é lançada em agosto de 2018, após alguns adiamentos, mas chega para fechar a saga e encerrar Hollow Knight com chave de ouro. Temos novas músicas, uma nova quest e, enfim, temos que acender os panteões para nos consagrarmos os maiores vencedores de Hollow Knight. E por fim, em setembro de 2018, é revelada e lançada a versão Void Heart, que traz o game até o PS4 e o Xbox One, fazendo enfim o game estar disponível para todas as plataformas depois de 1 ano e 7 meses do seu lançamento. Finalizando assim a saga de Hollow Knight, e em fevereiro de 2019 era anunciado um dos Metroidvanias mais aguardados até hoje, Hollow Knight Silksong, que vai suceder nosso eterno Hollow Knight,
trazendo agora a Hornet como protagonista do game e um novo reino, novos personagens e muitas outras novidades. Porém, isso aí já é assunto para um outro vídeo. Bom galera, espero aí de coração que tenham gostado. Tentei trazer tudo aí em detalhes para vocês. E se curtiram, mandem aí para o seu amigo que gosta também de Hollow Knight e quer saber aí curiosidades como esta. Eu deixo aqui um grande abraço a todos e nos vemos no próximo vídeo.